Angola é liderada por homens. Não podemos ter pressa. Porque aqui ninguém disse, nem o chefe de Estado disse, que o José Eduardo, o Roberto, nunca serão condecorados. Nós estamos durante um período em que um grupo de cidadãos do MPLA assambarcam o erário do povo e pensam que esse país é herança dos seus bisavós. A celebração dos 23 anos de paz se efetiva em Angola, avanços e recuos. E vou logo ao doutor, desta vez ao doutor Mande, começo por si, novamente. O dia 4 de abril, o presidente João Lourenço dedicou, neste caso, o seu dia, condecorando com a medalha dos 50 anos de independência várias individualidades, deixando de parte José Eduardo dos Santos, Jonas Savimbi e Holder Roberto. Esta medida foi justa à exclusão de grandes ícones do pelouro angolano, sobretudo do xadrez político angolano. O governo, sustentado pelo MPLA, mais uma vez mostrou claramente que não está preparado para unir, para incluir os angolanos. Não está preparado em nenhuma circunstância. Você não vai falar de união, você não vai falar de reconciliação nacional sem incluir, não é verdade, as três figuras primordiais que trouxeram a independência desse país. Não é possível. Estamos a falar de Dr. António Costa Neto, estamos a falar de Holder Roberto, estamos a falar do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Você exclui essas duas figuras. Mas o que se fala aqui é de Roberto, José Eduardo dos Santos, Jonas Savimbi e Holder Roberto. No dia da paz, no dia da paz, o 4 de abril, o presidente João Lourenço excluiu das medalhas dos 50 anos de independência Jonas Savimbi, Holder Roberto e José Eduardo dos Santos. O arquiteto da paz. Vamos chegar ali. Portanto, não é possível desta forma, estava a falar da independência, que depois desembocou a paz, excluir essas duas figuras. Agora, quanto às medalhas que ocorreu numa sexta-feira, que é 4 de abril, que é o dia da paz, claramente nós vimos a ausência de duas grandes figuras. Já que o presidente dos Santos não vive e o presidente Neto não vive, a esposa do presidente Agostinho Neto, que é Eugênia Neto, não esteve na sala. Sabe por que não esteve na sala, doutora Eugênia Neto? Por quê, doutor? O esposo da filha do presidente Agostinho Neto, que é o São Vicente, está na cadeia, está aí na cadeia do Hospital de São Paulo a ser maltratado, inclusive uma informação de que está ali doentio, coitado. É uma solidariedade. Desculpa-me só. Esse é o fator que está a fazer com que Desculpa-me só. haja divisão e não reconciliação. É aquilo que eu agora, disse a vez depois passada. investigamos uma outra figura É aquilo que eu ausente, disse a vez passada. que é a família dos Santos. Os jovens da UNITA estão... Acalmem, eu vou convidar. A pergunta foi dada a mim, eu estou a responder. Os jovens ainda estão despreparados. Olha só, cidadão. Olha o cidadão. Doutor, isso é televisão. Olha o jovem, doutor Mande. Eu não consigo aceitar isto. Espera só um Eu não momento consigo para falar. aceitar isto. Eu estava a dizer o seguinte. São as mesmas pessoas. Olha a ausência de São duas as mesmas figuras pessoas. primordiais. São as mesmas pessoas. Doutor, que espera só um momento para procuram falar. sempre destratar Espera o seu momento para falar. é o executivo angolano. Olha só, quando diz que tem um cidadão que está sofrendo na cadeia, mas o cidadão está a falar com que argumento de razão? Isso é muito... A Amnistia Internacional é ler, não, doutor quer argumento. Jovem, não me chama de jovem. Laurindo. Jovem Laurindo, é o seguinte... Sim, está bom. Ok, eu disse, no debate passado... Espera, eu termino de falar para recuperar a minha calma, eu disse, no debate passado... Não me conta raciocínio. Sabe por quê? Espera o teu momento, não é televisão. Eu não posso admitir. Vais admitir. Aberrações aqui. Vais admitir. Não posso admitir aberrações. A televisão é do MPLA. Não posso admitir aberrações. Quando o doutor Mande... Vamos assim, doutor Curivuri, vamos assim trazer uma comunicação um pouco deturpada, sobretudo em respeito aos nossos telespectadores. Devemos levar uma informação mais clara e objetiva. Vamos, neste caso, dar o seu tempo. O doutor mantém 2 minutos e passo logo ao doutor Curivuri para podermos ter uma comunicação muito mais clara, por favor. Aliás, para quem está a acompanhar, o problema não está comigo. Eu estou no uso da palavra e o colega vai esperar a vez dele. Aqui vais permitir. Eu estava a dizer o seguinte: houve ausência de duas figuras. A figura Neto e a figura dos Santos. Eugênia Neto, que é a esposa do presidente Agostinho Neto,
esteve ausente. Por que razão? Dizia o seguinte: porque o esposo da filha do presidente Agostinho Neto, que é o São Vicente, está na cadeia. Olha o argumento. Em forma de solidariedade, penso eu, em forma de solidariedade ao seu genro, na verdade, ausentou-se deste processo. Mas isso está a ver de si isso mesmo. significa dizer, doutor, Você que está a falar isso? seja urbano. O doutor que está a falar isso. Quer ser urbano ou não? Mas o doutor que está a falar isto. Aqui não tem fantasma, não é o Laurinho que está aqui. Você Está todo o seguinte. a falar esses Esta é forma disparates. de solidariedade. Depois houve outra figura Isso é ausente. disparate. Houve outra Um figura jurista, ausente. pá. Está a fazer confusão. Houve outra figura Um ausente. jurista. Doutor, está a fazer confusão. Quantos angolanos Eu passo já assim. Um jurista. Doutor Um jurista traz Curifuri, o argumento assim tão baixo. Está bem, então faz. Doutor Curifuri, olhando para as celebrações dos 23 anos de paz efetiva em Angola, avanços e recuos. A questão é, o 4 de abril, Dia da Paz, o presidente João Lourenço condecorou com a medalha dos 50 anos de independência várias individualidades, deixando de parte José Eduardo dos Santos, o arquiteto da paz, Jonas Savimbi e Olden Roberto. Esta medida ou esta exclusão, no seu ponto de vista, é normal? Quer dizer, essa exclusão, de acordo à própria questão colocada pelo jornalista. Mas no ato em si, nem todos os angolanos foram condecorados. José Eduardo dos Santos, o arquiteto da paz. Estamos a falar do Dia da Paz. Exato. Como jurista e angolano, no seu ponto de vista, não acha que houve uma exclusão? Não. Não acho que houve exclusão. Como é que justifica isso? Eu não posso justificar porque o Estado angolano é quem condecorou, na verdade. E sabemos que José Eduardo e tantas outras figuras são figuras de proa, que têm alguma significância na realidade angolana, né? Naquilo que é a história de Angola. E também essa questão da condecoração é um processo contínuo. Neste momento foram condecoradas algumas figuras, não todas, que até citou os que não foram condecorados. E devemos acreditar nos homens que outras condecorações hão de vir. E isso não para por aqui, é um processo que iniciou, apenas é o princípio, né? Tivemos uma experiência nova e conjugou com os 50 anos de paz. Mas vamos ter fé que no futuro aquelas pessoas que não foram condecoradas possam então ser brindadas também com condecoração. Agora, voltando um bocadinho naquilo que o meu colega de painel estava aqui a citar, eu só digo o seguinte: se formos às cadeias de Angola, existem milhares de angolanos, centenas de angolanos presos, e cada um, não é, com aquilo que praticou, de facto. Agora, individualizar aqui questões porque a fulana A ou B não apareceu, porque o cidadão C está na cadeia, eu acho que este argumento está eivado de muita infantilidade. E vindo da parte de um jurista, isso fica muito mal para o próprio nosso curso de Direito. Porque a questão das sentenças ou dos tribunais não tem a ver não deve ter a ver com a condição social das pessoas. Se aquele cidadão está preso, como tantos angolanos estão presos. Agora, misturar condecoração, que a fulana não foi porque o genro está na cadeia a sofrer. Mas qual é a prova que o cidadão tem que o angolano A ou B está a sofrer? E se tiver que sofrer, a cadeia é sofrimento. Por mais bolo que tenha condições, ninguém quer estar na cadeia. Nem que tivemos colchões de água, televisão parabólica, cadeia é sofrimento. Por isso temos que ter cuidado com as nossas condutas para que não vamos parar na cadeia. Quem está numa cadeia a viver grandes mundos? É impossível. A partir do momento que o indivíduo é enjaulado, é sofrimento. Agora, misturar as coisas, não. Somos aqui analistas, nós somos parte desse Estado, somos todos angolanos, temos que ter muita cautela. Não estamos aqui diante de campanhas políticas, estamos aqui a analisar fatos. E eu queria chamar a atenção, não sei se esse é o termo ideal, ao meu colega de painel. A urbanidade é exigida e às vezes há excesso, mas há coisas que não devem ser trazidas aqui dessa forma. Eu penso que não é uma boa forma para aquilo que queremos construir como nação. Não, temos que ter argumentos, de fato, de razão, mas há situações também que devemos ponderar. A questão é essa. Okay. No ponto de vista do Dr. Manuel Curifuri, ainda tem fé
de que José Eduardo dos Santos, Jonas Savimbi e Holden Roberto podem ser condecorados? Não, com certeza, porque é um processo. Nós devemos acreditar nos homens. E Angola é liderada por homens. Não podemos ter pressa. Porque ninguém disse, nem o chefe de Estado disse, que o José Eduardo, o Roberto, nunca serão condecorados. Não, isso é Angola, isso é uma nação. Vamos ter calma, vamos ter paciência. Essa é a primeira condecoração que aconteceu, vamos aguardar as próximas. São filhos de Angola, acredito que a seu devido momento vão acontecer situações também que vão agradar aqueles que hoje não estão agradados. Ok, muito obrigado. Doutor Laurindo Manda, agora a sua voz e vez. A celebração dos 23 anos de paz efetiva em Angola, avanços e recuos. No dia 20, ou melhor, no dia 4 de abril, o presidente João Lourenço condecorou com a medalha dos 50 anos da independência várias individualidades, deixando de parte José Eduardo dos Santos, o arquiteto da paz, Jonas Savimbi e o Moata da Paz e Holden Roberto da FNLA. Como é que olha para essa? Considera uma exclusão? Primeiro, na minha intervenção, e depois o colega de forma desurbana tirou minha palavra depois dele, e eu como sou urbano, vou terminar o raciocínio. Não é reconciliação nenhuma. Quanto à questão de Holden Roberto, o doutor Savimbi já justifiquei aqui. Eu estava a justificar sobre a questão da família Neto. Eu disse há pouco, a esposa do presidente Agostinho Neto não esteve na cerimônia, de verdade, presumo eu, por uma questão de solidariedade ao seu genro que está na cadeia, que está a ser tratado de forma desumana. Cadeia não é sofrimento, não, cadeia é um destino de quem cometeu um crime e para recuperar, para reparar o seu dano é posto na cadeia, mas não pode ser tratado do ponto de vista desumano. Então, São Vicente está ali a sofrer. Houve um dado da Amnistia Internacional, inclusive, e que escreveu para o Presidente da República no sentido de verificar a questão do São Vicente. Depois houve a ausência da família José Eduardo Santos, que é o arquiteto da paz. Nós temos visto, durante este mandato do Presidente Lourenço, a perseguir taxativamente, paulatinamente, a família dos Santos. A Tizé foi expulsa do Parlamento, da bancada parlamentar do próprio MPLA. A Isabel praticamente foi obrigada a sair daqui, tem muitos processos. O Zé Nu, que é o filho do dos Santos, esteve na cadeia, agora recebeu o indulto. Quer dizer, uma perseguição total contra a família dos Santos. Quem está a fazer isso é o atual executivo. Portanto, eu penso que o próprio executivo do MPLA está aí desavindo e não reconciliado. Agora, quanto aos avanços, claramente que eu tenho aqui dois dados muito simples a partilhar sobre a questão da paz. A guerra começou de 1975 até 2002. Durou 27 anos. E há um dado que o governo partilhou, isso está aí na internet, diz que durante o período de guerra, que é 27 anos de guerra, de 75 até 2002, morreram cerca de 500 mil cidadãos em Angola. Durante 27 anos de guerra, que é em 1975 até 2002. Esse é um dado que está lá na internet, o governo que publicou. Morreram cerca de 500 mil pessoas durante esse tempo. Há outro dado que o próprio governo também publicou em 2018. Só em 2018, em Angola, morreram 10 mil pessoas de malária, ou por malária, ou com malária. Esse é um dado que o próprio INEA, esse é um dado que está aí na internet, também publicou. Que é o Instituto Nacional de Estatística da Angola. Que morreram essas pessoas. O vosso problema é esse, você não lembra. Está na internet, o INEA, que é o Instituto Nacional de Estatística da Angola, publicou esse dado. Que morreram essas pessoas. Doutor, vai ler então. Eu não estou a dizer um outro órgão estrangeiro. Estou a dizer o Instituto Angolano de Estatística de Angola. Tem na internet. O senhor está dizendo que... Significa dizer, o doutor falou que eu vi. Não, mas o senhor está dizendo que leu. O doutor falou que eu vi. Isso significa que é para si. Tem outro problema. Significa que é para si. O doutor falou, eu vi. Mas significa que é para si. Significa que isso é para si. Para mim o quê? Significa dizer, só em 2018. Sim. Durante 27 anos de guerra, morreram... Esse dado é falso. Não houve guerra. Não, senhor. Eu disse, durante 27 anos, morreram, segundo os dados, isso tem telefone digital, é só pesquisar. Sim. Morreram cerca de 500 mil pessoas. Sim. Só em 2018, que é o tempo de paz. E durante o ano de guerra... Deixa eu ouvir. Não, calma, vou ouvir. Você está muito bem, concordo. Durante o ano de guerra morreram quantas pessoas? De acordo com os dados do governo, morreram cerca de 500 mil pessoas. Durante a guerra? Há 27 anos. Quem matou essas pessoas?
Não percebi. Quem matou essas pessoas? A guerra Não, fiz uma ocorreu pergunta. entre 3 forças. Não, quem matou armadas. essas pessoas? Quem matou? Sim. São as 3 pessoas. Não. O MPLA, Não. a UNITA, Não. FNLA, Não, mataram-se entre eles. não. Agora, se você me dizer que o Não. MPLA usou o Sorobito, Não, estás errado. não vou dizer Ok. isso. Agora vou te responder. Em 2018, Você sabe quem matou essas pessoas? Acalme Não, o senhor sabe não, o senhor sabe no período da guerra. O senhor sabe no período da guerra quem matou mais? O tempo também. O senhor sabe no período da guerra quem matou mais? falou, eu que Não, vi. estou a perguntar. Eu O senhor vi. sabe no período da guerra quem matou mais? Não há quem matou mais. Não há. Quem matou Não há. menos. Espera, da Não minha há, vez. não espera a minha vez. A UNITA matou mais no período da guerra. Tá bem, você A UNITA sabe. quem matou? Tá bem. Esses 500 Agora, mil, em 2018, a UNITA quem matou? Tens que ouvir. Em 2018, senhor Jorge, só para você ver. Em 2018, só em um ano, segundo o INEA, que é o Instituto Nacional de Estatística de Angola, só em 2018, em um ano, em Angola, através da E esse Parada, dado é falso. morreram, então falso é o governo. Não, esse dado é inventado por ti. Em Angola morreram. Mostra lá onde Tem está. telefone, pesquisa. Não, Em Angola você não pode. 10 mil pessoas Senhor, isso é grave. Não estamos Isto é grave. perante um O Estado. senhor não pode apresentar aqui um dado falso Durante o tempo sem apresentar a matéria. Deve apresentar a matéria. Em relação à guerra. Não, senhor Mano, deve apresentar a matéria. Doutor Mano, deve apresentar a matéria. Vamos ouvir É o doutor preciso. Mano. Onde é que está a matéria? Esses dados. Onde é que estão os dados? Está no site do INEA. Apresente os fatos aqui. Não, isso é televisão. Não. Se o senhor pesquisou. Não, se o senhor pesquisou, tem que apresentar esses dados aqui agora e os telespectadores. Os telespectadores têm telefone. Não, o senhor não apresenta os telespectadores. São informações falsas. Doutor Curivuri, vamos ouvir o doutor São Laurino informações Mano. falsas. Doutor É Laurino simples. Mano tem 1 minuto e meio, por É favor. simples. Quem quiser dados é ir. É falsa no essa site informação. do É INEA. falsa essa informação. Há outro dado que foi publicado É falsa essa informação. pela Organização das Nações Unidas para Questões Alimentares e Indústria, que é a FAO, em 2018. Só em 2018, a FAO considerou que em Angola, cerca de 11 milhões de pessoas passam fome na miséria. Estamos em tempo de paz. E o senhor Nesse acredita tempo de nisto, paz, né? E o senhor acredita nisto? Nesse tempo de paz, se o doutor não vive aqui... E o doutor Mano acredita nisto, não é? Nesse tempo Tudo de que paz, vem de fora nós para estamos si é o que a verificar- serve, não é? Eu citei 2 fontes. Uma Tudo que externa, vem de outra fora interna. para si é o que serve, não é? Nesse tempo de paz, nós estamos a ver... Onde está o teu patriotismo, então? Tens que ouvir. Onde está o teu patriotismo? Então, patriotismo é que é Tudo, mentira. não, tudo que vem de fora para que serve. 11 milhões de angolanos passam fome. Não percebi. A FAO nunca disse que 11 milhões de angolanos têm parabólica em casa, né? Não percebi. A FAO nunca disse que 11 milhões de angolanos têm telefone Android. Tens telefone, vai ler. Não, a FAO nunca foi te disse. essa aula, Não, mas a FAO nunca te disse, não é? Para ti, o que é ruim é que serve para Angola. Não, não. Para ti, o que é ruim é que Doutor serve para Laurino, um Angola. momento só, doutor Curivuri. Não, Vamos, sim, doutor, um senhor. momento Para ti, o que é só. ruim é que serve para Angola. Ponto de ordem, doutor Não tem Laurino. segurança, Um eu doutor, terminei. um ponto de Vou voltar na ordem. Um minha. ponto de ordem. Sim. Doutores, vamos poder aqui trazer um pouquinho mais de calma, porque os nossos comentaristas estão a enviar mensagens a pedirem mesmo calma, que os nossos comentaristas tenham calma para que a comunicação chegue saudável até os nossos comentários, ou melhor, aos nossos telespectadores, e cada um tem a sua voz e vez. Doutor Laurino Mano, por favor. Estava a Tem um dizer minuto. sobre esses dados. Há um outro dado que também podem pesquisar, refiro-me sempre à Unicef, que é um instituto internacional que trata sobre as crianças. Publicou um dado em 2018 de que por malnutrição, só em 2018 por malnutrição, morreram cerca de 40 mil crianças. Isto no sul de Angola, com Nene e Willa. Isso é em tempo de paz. Através desses dados, nós conseguimos verificar de que, no tempo de paz, morreu-se mais gente, ou morreu-se mais gente, em relação no tempo de guerra. E o conceito de paz não significa simplesmente o sinônimo do calar das armas. Paz não é só o calar das armas. E o quê? As pessoas, quando vivem bem, Não é calar das na armas, verdade, estou a explicar. Essa paz não é aquela dela, meu quê? Vocês têm que acalmar o vosso convidado. Não, Está em desordem. Esse Quando tempo estamos a falar de paz, barato, não quando estamos a falar de serve. paz, A paz não é aquela dela, meu quê? quando estamos a falar de paz, a paz social significa dizer as pessoas têm refeições diárias, de manhã, à tarde, à noite. Essa tem paz. Tem emprego, tem saúde. Significa, há esse tipo de conceito de paz. Ah, sim. Paz para Significa ti, não. dizer, Paz para nesse ti é período os deputados todo, da UNITA andarem de durante Lex, não é? 27 anos, ou durante 23 anos, Então, como é que você diz que claramente deputados da o UNITA estarem de governo Lexus? sustentado pelo MPLA não tem Quanto é que custa um Lexus, por esse exemplo? país. É.
Só para você verificar, as estradas como é que estão. Doutor Mano, quanto é que custa um Lexo? Verifica. Doutor Mano, tens quanto é a que custa um sua vez Lexo? de falar, tem que Não, falar. quanto é que custa um Lexo? Eu não tenho Lexo. Tu sabes Vai que... perguntar na Assembleia, vai perguntar Não, os Lexo. Eu deputados não da tenho UNITA Lexo. usam Lexo. Chama um deputado para te explicar. Não, a senhora é da UNITA, a senhora é da UNITA. Um Lexo... não sei quanto Não, custa um Lexo de um deputado da UNITA, um Lexo só, dá para construir 2 postos médicos. Não, custa quanto? Custa mais de $100 mil. Você que sabe não tem Lexo. Não, os deputados têm. Não, estou a falar dos deputados da UNITA. Estamos a fugir do tema. Mas se há tanta necessidade, há tanta necessidade de comprarmos medicamentos. Doutor Larino Mano, estamos a fugir do tema, isso não ajuda. Nos bairros, olha só, nos bairros, os jovens da Angola estão a dar conta disto, nos bairros. Dá conta que Você diz que nos bairros tem gente a passar fome. Não é eu diz. Não. Nos bairros tem pessoas. Tá bem, aqui você referiu. Agora vou dizer o seguinte: se 5 deputados da UNITA venderem os Lexos, não dá para comprar muita comida. Não conhece a lei. Os bens públicos não se podem ser. Não. Vai ler então a lei. Se os deputados da UNITA deixassem de aceitar o Lexo. O bem público não se vê. Não, tudo bem, eu concordo consigo. Vai ler bem a lei. Se os deputados da UNITA deixassem de aceitar, de receber um Lexo, aquele dia podia E servir o para. deputado do MPLA? Não, estou a falar da UNITA. Então, Não, você está a dizer que o MPLA quem governa. O MPLA quem governa. Imagina. Como é que. Como é que está governando? Não, vamos ter que governar o senhor diz. Por que, como você diz, não é para governar mal, mas a UNITA, o deputado do teu partido, receberam os Lexos. Por quê? Mas o problema. Por que receberam os Lexos? Explica ao povo. Explica ao povo. Muito bom. Os Explica lá ao povo, deputados, sim. vou explicar. Os deputados receberam carros. Sim. Não é verdade? Por quê? Por quê? Porque é de lei e têm que receber os Lexos. Compraram com no papel? sentido, não entendi. Compraram com papel? Meu senhor, você me mandou explicar para explicar. Não, vamos dizer. Doutor Larino Mano, um ponto de ordem novamente. Não, bom senso, Doutor Larino Mano, não é uma outra Bom senso. Doutor Larino Mano, doutor Larino Mano. Você prepara melhor para Doutor Larino Mano, um ponto de ordem. Não saberia Lexo. Por favor, doutor Larino Mano, doutores, um ponto de ordem. Estamos, muita gente está a assistir o debate e temos também crianças a ver o debate. Temos que ser um pouquinho mais urbanistas, não é? E vamos acalmar os ânimos e podemos trazer um diálogo que seja muito construtivo, sobretudo para os nossos telespectadores, doutor. Por favor, vamos controlar um pouquinho mais as nossas emoções ou as vossas emoções para que a comunicação chegue saudável até os nossos comentaristas. E hoje em Angola, Dr. Kudivuri, vive-se uma paz efetiva entre os dois movimentos que envolveram o país em guerra? Não, de facto. Os guerras de paz em Angola são de UNITA e o MPLA, os movimentos nesse caso. O UNITA e o MPLA estão no bom caminho e, sobretudo, as ex-forças que pertenciam às FALA e das fábulas, hoje convivem juntos no único exército. E é de saudar. Isso eu não consigo perceber. Os jovens da UNITA não têm uma visão de nação, não têm uma visão patriótica. Ontem acompanhei uma entrevista do general Nunda, está na Reforma, foi embaixador na Inglaterra. O general Nunda foi um grande general da UNITA. Hoje convivo aqui normalmente com todos nós, com todos os outros generais que pertencem às fábulas, hoje pertencem a um exército único. Hoje eu acho uma ignorância profunda. Qualquer angolano que vem para aqui diz que não há aqui uma consolidação do Estado Democrático de Direito. A UNITA e o MPLA não vamos afora daquilo que são os aspectos de eleitorais, quando se está em campanha é outro assunto, mas nós convivemos. Temos, os da UNITA hoje estão aqui em Luanda e temos exemplo do que aconteceu nas últimas eleições em Angola. É aqui nesse país onde vivemos. E temos exemplo do cenário que estamos aqui agora, nesse momento, na televisão Hora H. O doutor Mandi é militante da UNITA. Eu sou militante do MPLA. Isso é um ganho essencial da paz. É a paz que provocou isso. Agora, desvalorizar a paz, como os jovens da UNITA têm feito, isso aqui é um absurdo. Eu considero isso uma ignorância total. Eu digo uma coisa. Independentemente de todos os problemas que o país possa estar a viver,
nada pode e deve afetar a paz. E nem devemos, escuta-se aí, muitos cidadãos a quererem desvalorizar a paz para aquelas situações circunstanciais, de falta de um bocadinho de comida, falta um bocadinho de água, falta um bocadinho porque não tem uma estrada na zona tal. Não. Essa paz é um bem maior. A paz, digamos, é inegociável. Trazer aqui estado de guerra para substituir o estado de paz, não podemos pensar nisso, é impensável. Temos que abraçar e fazer tudo, absolutamente tudo, para mantermos a paz, custe o que custar. Não podemos permitir que nenhum angolano e nenhum estrangeiro qualquer possa nos impedir para que voltemos à guerra, para que substituamos o estado de paz. Não. Temos que preservar a paz a todo custo. Temos que consolidar a paz. Então, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que trabalhar com outros jovens que têm menos informação do que nós, de que a paz é o bem maior. Independentemente de tudo, independentemente de toda a circunstância, vamos preservar a paz. Não podemos buscar a paz. É um grande ganho. E para mim, eu acho que a UNITA e o MPLA convivem muito bem. Agora, há alguns beliscos, né, que acontecem em momentos eleitorais, alguma intolerância dali para aqui, mas estamos no bom caminho. E mesmo nessas divergências, nessas diferenças de ideias, de opiniões, que vamos construir Angola. Mas eu repito, nesse momento Angola tem um presidente, Angola tem um governo. E os militantes da UNITA são políticos, não são cidadãos quaisquer. Devem respeito às autoridades. Independente de tudo, sobretudo o Presidente da República. Se nós não respeitamos, o nosso Presidente vai respeitar quem? Você vê, diante desse debate, em nenhum momento eu destratei o Presidente Engenheiro Adalberto. Mas quantas vezes o Dr. Mando, um jurista, um homem que estudou Direito e conhece leis, desrespeita a todo momento o Presidente da República? Isso não é bom. Isso não é bom. Deve-se respeitar, sobretudo, o Presidente da República é mais velho. Em África, os mais velhos devem respeito. Os menores devem respeito aos mais velhos. Ainda que não fosse. É necessário, quando eu digo, chamo aqui, aquelas vezes nós ultrapassamos também o limite da compreensão, bom entendimento, mas é necessário, sobretudo, preservarmos o que é nosso. Esse Estado é nosso. O doutor manda aqui alguns argumentos, também argumentou que agora os poderes não existem, quer dizer, isso é muito mal para aquilo que se pretende, para uma Angola que congregue todos os angolanos, uma Angola de paz, uma Angola unida, uma Angola consolidada. Ok, muito obrigado. Dr. Laurindo Made, hoje em Angola vive-se uma paz efetiva entre os dois movimentos que envolveram o país em guerra. Do seu ponto de vista, os líderes dos dois movimentos, o MPLA e a UNITA, hoje vive-se esta paz, essa reconciliação nacional? Eu penso que não há taxativamente reconciliação aqui. O senhor jornalista acompanhou a quanto, por exemplo, das condecorações. Que significa dizer, você afastando o Dr. Jonas Melhor Savimbi, que é o fundador da UNITA, não é verdade? Você não vai dizer que assim estás bem do ponto de vista de relação com a própria UNITA. Aliás, o sinônimo de paz não significa dizer o facto de eu e o Aragão, que é do MPLA, ser meu amigo, assim já a Angola toda está em paz. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Paz transcende as relações humanas, transcende isso. Eu estava aqui a dizer sobre as questões dos ganhos da paz, que a meu ver não consigo identificar ganhos proeminentes. Tu estás num país em que durante 23 anos o país produz diariamente cerca de 1 bilhão de barris de petróleo. Diariamente, 1 bilhão de barris de petróleo. Durante 23 anos, aqui no país, estamos a verificar números exorbitantes de pessoas a morrerem. Fome, doença, pobreza extrema, estradas esburracadas, injustiças, violações constantes dos direitos humanos. Se você me perguntar, o país em Angola está em paz? Não, não estamos em paz, infelizmente. Não estamos em paz. Nós estamos durante um período em que um grupo de cidadãos do MPLA assambarcam o erário do povo e
pensam que esse país é herança dos seus bisavós. Um grupo de cidadãos afastam outros, não é verdade? Condecorando-se entre eles mesmos. Isto não é reconciliação, isto não é paz. Precisamos efetivamente criar uma verdadeira paz. Verdadeira paz significa tirar a miséria, a fome, a pobreza e o desemprego no seio dessa população. Se não houver isso, então para mim isso não é paz. Muito obrigado. Doutor Curivuri, eu repito novamente, em 2002, José Eduardo dos Santos disse: nenhum tiro mais vamos preservar os homens que ficaram. E a minha questão é, não acha que José Eduardo dos Santos, considerado como arquiteto da paz, e vários juristas e até mesmo comentaristas do MPLA diziam que teria uma segunda volta de José Eduardo dos Santos? Não acha, numa primeira fase, José Eduardo dos Santos, que é considerado arquiteto da paz, seria condecorado? A gente falar numa primeira fase não aconteceu. Não aconteceu, e eu repito aqui, o que devemos confiar nos homens, devemos confiar no próprio executivo angolano. O arquiteto da paz não foi blindado desta vez. Aqui estamos nós e temos confiança que haverá outras condecorações. Não perdamos a fé e a esperança. É um processo. Vamos ter fé que isto possa acontecer em outras ocasiões. Ok. Muito obrigado. Doutor Laurindo Mano, também tem a fé de que Jonas Savimbi e José Eduardo Santos serão condecorados? Bom, primeiro quanto ao presidente José Eduardo Santos, é uma pena que não foi condecorado. Falar da paz armada sem falar de José Eduardo Santos, então não estamos a ser verdadeiros. Tinha que ser, de facto, condecorado. Agora, o problema que está é a encripação que existe entre a atual liderança do MPLA com o presidente José Eduardo Santos. Eu já expliquei várias vezes. Inclusive foi acusado de que ele encontrou, deixou os cofres vazios, quer dizer, filhas perseguidas, todo esse processo. Infelizmente, a atual direção do MPLA abandonou dos Santos. Por este motivo... Mas doutor Mano não é do MPLA, não consigo perceber isso. Quanto ao doutor Mano não é do presidente, MPLA. o doutor falou... Mas doutor Mano não é do MPLA. Eu não preciso Mas saber do MPLA. do que é do MPLA para ser do Como é que tu só MPLA. falas do MPLA, mas não és do MPLA? O que és do MPLA? Vou tratar um cartão para si. Seria o pior erro da minha vida. ser do Não, então, MPLA. como é que só falas do MPLA, mas não és do MPLA? Falo do MPLA porque eu partido Tu tens mais conhecimento do MPLA que eu próprio. Tenho mais, porque eu conheço. Não, É um governo incompetente. não, acho que se ama o MPLA. Acho que Agora, o doutor manda o MPLA. nunca, em nenhuma Então, circunstância. na próxima, posso Tenho- botar um cartão tenho- virgem tenho- para preencher em seu nome. Tá? Nem vou rasgar aqui nesse Fala tanto do MPLA, quem fala tanto de uma coisa, quem fala tanto de uma jovem, porque há uma jovem, não Estamos a é? falar do Santos. Mas há mais. Do Santos, Não, o presidente MPLA. do Estou a falar do MPLA. Do Ah, mas o MPLA? O Amaro MPLA vai fazer. Ah, mas estás aqui a repetir o nome Mas do quem é MPLA? Nem o senhor Amaro MPLA. Não, Você está MPLA vai fazer. você, o senhor. Você está MPLA. Não, a questão não é essa. Nem amas Como é que agora. repetes? Vocês estão aí, repetes através do mais, dinheiro. repetes mais o nome do patriotas. MPLA do que o Sim, porque é próprio. um país que está governando mal. Não, 50 repetes anos. mais. Não, isso acho que é amor. Quando me nasceram, eu Acho tenho que é 16 amor. anos de idade. Não é amor. É o quê? Não é amor. É ódio. Oh, não tenho outro para o MPLA. Então o quê? Não, é que? Então, governar mal, eu tenho que citar variedíssimas Não, vezes. mas De que MPLA. MPLA. MPLA está a viver dentro de si. Agora, está a dizer o seguinte. Doutor Mano, MPLA está a O viver dentro de si. doutor, É. nem tu amas o MPLA. Não, estou a dizer. Está reconhecendo. Não, você ama mais o MPLA do que eu. Nem amas o MPLA. Não, fala tanto do MPLA. Eu que sou do MPLA, nem falo tanto do Vocês estão MPLA. o MPLA através de dinheiro. Não, eu que sou do MPLA. Vocês abandonaram Sim, o tá Santos. bem, tá bem, tá Ok, bem. está reconhecendo. Tá bem. Quanto ao presidente, A doutor UNITA, Savimbi, tá bem. A UNITA não gosta de dinheiro. Dr. Savimbi A UNITA não gosta de será dinheiro. reconhecido, será Vou trazer um honrado, cartão, tá bem? Para será preencher uma ficha. homenageado. Vai para o MPLA já. Gosta muito do MPLA mais Para do ver que o eu. seguinte, Dr. Savimbi será honrado, será homenageado por Angola e por esses angolanos. Não esses homens do MPLA, porque esses têm ódio para quem trouxe a democracia em Angola, que é o presidente Jonas Savimbi. Tá Portanto, bem. o Mota Obrigado. da Paz é nosso, quando digo nosso, não são angolanos. E haverá momento certo da história para homenagear Dr. Savimbi. Ok, muito obrigado, doutor Curivuri.
A última questão que lhe coloco sobre a reconciliação nacional. Que mensagem deixa aos angolanos e especialmente aos políticos? Não, é uma mensagem de consolidação do Estado Democrático de Direito, uma mensagem de trabalharmos no sentido de resolvermos os problemas econômicos, do bem-estar dos angolanos, uma recomendação de melhorarmos a questão da saúde, a questão médica e medicamentosa, porque são os pilares da própria paz. São estes pilares que vão nos ajudar a construir uma paz efetiva. Mas tenho consciência de que todos esses elementos que acabei aqui de citar exigem um esforço acrescido e também exigem o seu devido tempo. Mas nós, os jovens, sobretudo os jovens, devemos acreditar no futuro melhor, devemos incentivar o trabalho, o amor ao trabalho, o amor ao estudo, porque, na verdade, só com o trabalho, com o estudo, com a ciência, é que vamos conseguir realizar esses pressupostos que acabei de citar. E aqui o objetivo é o alcance da paz efetiva, a consolidação do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado. Doutor Laurindo Mande, sobre a reconciliação nacional, que mensagem deixa aos angolanos e, sobretudo, aos políticos? Bom, nós os políticos, claramente, devemos ser francos, sobretudo os verdadeiros. E aqueles que estão a governar o país devem, de fato, reconciliar o país. Reconciliar o país significa unir, sobretudo, aqueles que deram por esta Angola. Se hoje o país está assim, quem são essas pessoas que deram por esta Angola? Dar dignidade aos antigos combatentes. Eu não citei essas pessoas. Aos antigos combatentes. Como é que eles estão? Estão em paz? Os antigos combatentes que trouxeram essa paz armada estão em paz? Ou estão aí nas pedonais da Ponte Amarela, Ponte Azul, a pedir esmola? Isso é dignidade. Dar dignidade aos antigos combatentes. E reconhecer as três figuras, reitero, as três figuras. Dr. Savimbi, Ode Roberto e Agostinho Neto. Quando houver isso, estaremos em processo de reconciliação nacional. Fora disto, é uma mera ilusão deste governo. Muito obrigado, Dr. Laurindo Mande. Caríssimo jornalista, nas condecorações, apesar de que algumas pessoas não foram condecoradas, mas, salvo erro, eu vi muitas figuras que pertenceram também no passado ou pertencem à UNITA. Não, nenhum membro da UNITA esteve lá. Nas condecorações, vi, salvo erro, mas... É um erro. Nenhum dirigente da UNITA esteve lá. Mas agora, com relação a isso, eu repito, vamos ter paciência, vamos ter calma, e não um processo último, nem um fim último. Haverão outras condecorações, acredito que aqueles que não foram contemplados nessas condecorações serão contemplados nas próximas. Não é o fim, esse é um processo. Eu tenho fé disto.